Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso base da escala Hawkins. Hoje nós vamos tomar consciência acerca dos campos enérgicos da escala Hawkins. Vamos também fazer alguns exercícios e práticas e ver como que é a visão desses níveis em alguns aspectos da vida. Se você ainda não assistiu à aula 1, a aula 1 já está disponível. Os slides da aula estão sendo enviados no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo também e receber os slides, tanto da primeira aula quanto da segunda aula. Um aviso super importante: no final do nosso curso base, nós teremos os certificados, mas terão alguns critérios para receber o seu certificado e as informações vão ser enviadas lá no grupo. Então acesse o link embaixo na descrição do vídeo ou no final do vídeo, que eu vou deixar também o QR Code, você pode escanear e entrar diretamente no grupo para receber todas as informações. Vamos começar a nossa aula fazendo o exercício de elevação da calibração para que todo esse conhecimento adentre o seu campo e você consiga extrair o máximo de melhor dessa aula. Vamos lá? Então, deixa um copinho com água aí. Se você não tem um copo com água aí ainda, vai lá, corre, dá pausa aqui no vídeo e vai, pega a água. Pegou a água? Sentou? Vamos fazer o exercício. Então, respire profundamente, esfregue suas mãos uma na outra, inspira e expira. Você vai pegar aqui na região tímica, né? Que é acima do coração, do cardíaco, embaixo desse ossinho que tem aqui. Vai colocar as mãos em punhos e vai dizer: ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 3 vezes. Inspira. Expira. E vai dizer o seguinte comando: eu sou um ser infinito. Eu sou um ser infinito. Eu sou um ser infinito. E em nome do bem maior, eu me abro para acessar esse conhecimento. Mais uma vez, eu sou um ser infinito. Eu sou um ser infinito. Eu sou um ser infinito. E em nome do bem maior, eu me abro para acessar esse conhecimento. Só de você a se abrir para acessar esse conhecimento, algumas questões, algumas tomadas de consciência vão acontecendo no decorrer do curso e você tem a possibilidade de elevar a sua energia, de elevar a sua calibração durante todo esse processo, ok? Lembrando que a nossa calibração, a gente oscila muito entre um campo e outro, porque a vida ela é dinâmica, ela é movimento. E a gente experimenta esses campos de diversas formas na nossa vida. O que cabe a você é escolher quais os campos da consciência você quer sustentar na sua própria vida, na sua própria experiência. Então vamos lá, se abra esse conhecimento, né? A gente já fez o exercício, se abra esse conhecimento e vamos para a nossa segunda aula. Vou deixar os slides aqui, como eu falei para vocês na primeira aula, para vocês irem acompanhando. E olha só, a mente, o Hawkins traz nessa seguinte fala: a mente é tão poderosa que a maneira como a nossa experiência é mantida em mente literalmente determina a nossa experiência. Aquilo que a pessoa mantém em mente tende a se manifestar na experiência de mundo dela. Então, tudo que você mantém em mente, vários autores falam sobre isso. O Hawkins traz um aprofundamento e um grande salto de entendimento, porque muitos autores falam do poder da mente, só que o Hawkins traz aí a questão dos campos da consciência, dos campos energéticos, para dar um salto no entendimento, no conhecimento e na experiência acerca disso. Mas tudo que a gente mantém em mente tende a acontecer.
Nós nos ligamos, né? Nós ancoramos, sustentamos e às vezes somos tragados por alguns níveis de consciência, níveis de energia. E quando nós passamos a operar em determinadas faixas da consciência, em determinados campos da consciência, esses campos tendem a organizar tudo que se manifesta na nossa vida. E uma grande forma da gente mudar, né, a faixa de consciência que a gente tá, é utilizando esse poder da mente, esse poder que todos nós temos, para ir mudando dessas faixas conscienciais e então, dessa forma, mudando a nossa calibração, expandindo a nossa consciência e entrarmos de fato no processo de expansão, né? De expansão do ser, do expansão do ser que você já é. Aí ele traz, né? Aquilo que a pessoa mantém em mente tende a se manifestar na experiência do mundo dela. Tudo que você mantém em mente, de forma consciente ou inconsciente, tende a se manifestar. E quando a gente fala aqui nos campos da consciência, nós falamos desses campos organizadores, né? Que também vão estar influenciando no nosso comportamento. Eu digo que o estudo da escala, ele não é um estudo linear, até porque ele é pautado nas dinâmicas não lineares. Então, uma coisa influencia a outra. O campo, se você chega num local, por exemplo, onde o campo de sustentação daquele local está pautado no nível de consciência da raiva, por exemplo, aí você é tragado por aquele campo. Você pode permanecer ali ou pode escolher sair. Uma das formas que você tem de sair desse campo é acionar e ativar esse poder da mente. Olhar, observar com consciência e sair daquele lugar. Da mesma forma, às vezes nós vamos em alguns lugares que tem uma energia muito boa, né? Geralmente na natureza, tem uma energia muito boa. Então você é tragado momentaneamente por um campo de energia elevado e cabe a você também, a partir das suas escolhas de comportamento, de pensamentos, de sentimentos e de uma série de fatores, de condutas, né? De valores e condutas, sustentar e manter aquele campo na nossa vida. E por isso que a mente, ela é essa chave tão importante nesse processo, porque tudo que a gente mantém em mente, a gente tende a se desdobrar em realidade física. E se a gente tem essa chave, né? Essa é uma das chaves para transformar a nossa realidade, que possamos então manter em mente campos de energia, né? Faixas de energia de alta vibração. Condutas e pensamentos que elevem a nossa calibração e que nos auxiliem nesse processo de manter-se nesses campos mais elevados. Aqui eu trouxe alguns trechos ainda de falas dele. Em um trecho diz o seguinte: certos comportamentos ou autocondenações ativarão campos de energia que serão experienciados como dolorosos. Certos comportamentos, ou seja, certas ações e certas autocondenações que a gente tem, às vezes, da nossa mente, ativarão campos de energia que serão experienciados como dolorosos. Como eu falei, a mente é uma das chaves de manutenção e sustentação, de criação desses campos, de ativação desses campos. Outra via de ativação é o comportamento. Tanto é que cada faixa de consciência, né, cada faixa de energia na escala, cada campo de energia na escala, deixa eu pegar aqui o gráfico para ficar entendido melhor. Cada faixa de energia dessas aqui, da consciência, tem seus próprios comportamentos, seus próprios... a visão de Deus, a visão do mundo, a visão de si, e aqui continua, né? Se você for olhar aqui, vai ter cada faixa dessa vai ter uma forma que você enxerga os pais, cada faixa dessa daqui vai ter uma forma como você enxerga o dinheiro, que é uma das coisas que a gente fala aqui, inclusive vamos falar agora desses campos enérgicos sobre isso. Cada faixa dessa daqui tem várias características.
ou seja, opera em várias faixas. Então, se eu mudo o meu comportamento, se eu mudo o meu sentimento em determinadas situações, eu consigo ativar campos de energia. É por isso que eu tenho o projeto, a maioria de vocês já devem conhecer o programa Ativação Energética, porque a proposta é nós, de alguma forma, das diversas formas possíveis que tem, e ativando esses campos de energia positivos da consciência, que seja através de um exercício, que seja através de um comando, que seja através de uma fala, que seja através da informação de um campo que a gente acessa ali às vezes com um oráculo, enfim, de diversas formas para que a gente possa ativar os campos positivos da consciência. E aí a gente ativa esses campos e se associa esses campos de diversas formas. Uma delas é a mente, através do pensamento, outra é através dos comportamentos que a gente emite, dos valores que a gente carrega, de quem a gente se permite ser, né, em nosso processo ou de expansão ou de contração em casos de níveis mais baixos. Uma outra fala que ele traz aqui no livro é: uma pessoa mantendo um campo de energia da tristeza vê o mundo como triste quando ela anda pela rua. Por que eu trouxe isso daqui? Uma pessoa mantendo um campo de energia. Porque é você, enquanto expressão da consciência individual, expressão individual da consciência, é você que mantém e sustenta esses campos de energia a partir daquilo que você escolhe ativar na sua vida, seja através de comportamento, seja através de pensamento, seja através das diversas formas de escolhas que você faz, dos lugares que você está, dos livros que você lê, né? Aqui nós temos livros do Hawkins, todos os livros de tradução para português aqui do Hawkins estão aqui, junto com outros, que são materiais de estudo meu. A partir dos livros que você tem na sua estante, às vezes você não precisa necessariamente ler, mas só de ter o livro aqui na estante, de estar em contato com ele, você está em contato com o campo de energia. E então você escolhe ativar de alguma forma e você também escolhe manter esse campo de energia. Por isso que eu trouxe essas duas falas aqui que ele traz. E se você mantém um campo de energia na tristeza, a vida e o mundo e tudo vai se desdobrar a partir desse campo. Assim como se você mantém a partir de um nível de alegria, é isso que vai se desdobrar na sua vida. E aí eu falo, né? Somos nós que ativamos e mantemos esses campos de energia em nossas vidas, ou seja, o poder está nas nossas mãos, somos o próprio poder, somos a fonte do nosso próprio poder. Inclusive, quando a gente fala em processos de fluidez e esforço, contração e expansão, né, leveza e de esforço, fluidez e esforço, poder versus força, quando nós estamos falando isso, tudo que está abaixo da coragem, nós estamos delegando a fonte da nossa felicidade, o nosso poder para o outro. Quando eu estou acima da coragem, eu reassumo o meu poder de volta e aí sim eu posso operar com fluidez, livre de esforço, tá? Essa é a grande sacada que eu quero que vocês tenham aqui hoje. É você que que delega o seu poder para outra pessoa, ou você que retoma o seu poder para si também, quando você escolhe olhar para si com coragem e assumir de volta o seu poder. Né? Não sou eu, Maria, que sou sua professora aqui, que vou te dar o poder. Eu vou facilitar, por isso que eu falo que eu sou facilitadora da consciência. Eu vou facilitar trazendo os conhecimentos que eu acessei aqui. Ou eu vou facilitar dentro do programa Ativação Energética, ou eu vou facilitar dentro das sessões. Mas sou apenas facilitadora. O processo e o poder é seu. E se empodere disso. Se você conseguir tomar essa consciência hoje, conseguir começar a se empoderar disso hoje, a nossa aula já vai ter valido o curso inteiro, tá? Então, nós temos aí processos de fluidez e processos de esforço. Quando eu estou em processo de esforço, eu estou resistindo à vida, resistindo a esse poder pessoal que é de cada um de nós, que todos nós temos, que todos nós somos. E estou resistindo ao fluxo natural da vida.
Quando eu estou no campo do esforço, né, da contração, da retração, eu estou em processo de resistência, bem como eu estou projetando a fonte da minha felicidade no outro, lá fora, no externo. Quando eu estou em cooperação com a vida, aí tudo flui. É um processo de expansão, tudo expande, é tudo exponencial, como Hawkins traz, que os níveis de energia são exponenciais, e da mesma forma é tudo mais leve, tudo mais fluido, né? E cabe a nós escolhermos cada um. Falando nisso, trago aqui, né, o mapa da consciência, né, o nosso gráfico, que tem aí na tabela os estados de consciência, os níveis de energia, a visão de Deus, a visão da vida, as emoções e o processo que a pessoa passa. Na aula 1, nós vimos os processos inertes, né? Vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo, onde a pessoa tem uma resistência maior à mudança. E hoje nós vamos começar nos níveis enérgicos. Vamos a eles. Primeiro, o nível do desejo, o nível que calibra em energia 125, campo 125. No campo do desejo, a visão da vida é frustrante e desapontadora. A emoção predominante é anseio e o processo é de busca constante, escravidão. Você se torna escravo do próprio desejo, porque ele é uma busca, uma ansiedade muito grande o tempo todo. Então, quando a gente fala lá lembra que a ansiedade em si é um processo de quem está no medo. Porém, a ansiedade aqui no desejo, ela vem como esse anseio, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Isso eu preparei lá mais pra frente, mas deixa eu já adiantar aqui. Por que são níveis enérgicos? Porque aqui você passa a querer. Até o medo, você está com medo, você está num processo de retração tão grande, de inércia tão grande, que você pouco quer a mudança, não quer a mudança, no caso da apatia, sente que que perdeu as chances de mudar, na tristeza. Lá no medo, você tem medo da mudança, e no desejo não. No desejo, você já começa a querer a mudança. Por isso que eu diria que o medo, ele é um ponto-chave, porque você fica tentado, mas tem medo. Aqui no desejo tem um grande salto que você pode dar de energia nesse sentido, porque aí você começa a querer. Só que é um querer ainda projetado para fora. É um querer voltado muito, deixando muito o poder com o outro, né? Projetado para fora. E aí, nesse sentido, às vezes é frustrante, porque enquanto eu tô delegando o meu poder lá fora, é frustrante, porque o desejo, ele nem sempre é realizado. Na verdade, quando ele está lá fora, no outro, na vida, no universo, em Deus, no Criador, na professora, em qualquer lugar, ele ainda está nesse processo de... A fonte está lá fora. E aí é muito frustrante, porque o outro não vai atender a uma demanda que é sua e nem preencher um lugar que é só seu. Compreende? Aqui a pessoa se sente que precisa de algo externo para se completar. Ela se sente incompleta e quer se preencher. Ela já quer a mudança, mas acredita que para que haja mudança precisa se encher de algo, completar de algo que não está inteiro. Vive em busca de reconhecimento. É um campo que busca muito reconhecimento. Lá no orgulho um pouco mais exacerbado, mas aqui é o início de buscar o reconhecimento do outro. Lá no orgulho se expande de uma outra forma, tem uma outra proporção, né? Vive em busca de reconhecimento, de amor, de sucesso, de aprovação, de coisas materiais e de status. Aqui é o início do desejo, do querer status também, que também se exacerba lá no nível do orgulho. É um campo que move a ação, por isso que ele começa a ser um campo enérgico, de mais energia, porque ele começa a mobilizar para a ação. Enquanto nos campos iniciais eu fico parado, ou com medo, ou não acredito, ou não quero, não tem energia, enfim, aqui a pessoa já começa a se mobilizar para a ação, né? Mas ainda assim é um nível degradante, porque é um nível que
esse desejo, essa ânsia pela mudança e para que as coisas aconteçam te deixa em um processo de escravidão, porque tudo está projetado lá fora e não dentro. É um campo que move a ação, mas por motivações compensatórias. Um vazio interior que se tenta preencher com o que está fora. A questão de se sentir vazio e por isso sente que precisa se preencher e aí vai se preencher em questões materiais, enfim. Essa energia gera constante insatisfação. Quando um desejo é atendido, logo surge outro. Ele é um nível insaciável. Ah, eu quero uma casa. Consigo a casa. Ah, agora eu quero uma maior. Ah, eu tenho uma casa maior, agora eu quero um navio. E ele é insaciável. Ele mesmo para se manter, digamos assim, com essa... Porque pensa só, você tá ali num nível muito débil de energia, muito frágil, muito fraco de energia. Dá esse salto e começa a querer. De certa forma, você fica com receio de voltar para os outros campos. Então aqui você precisa ter um desejo o tempo todo, né? Inconscientemente você precisa estar sempre desejando para se sentir que está vivo. E quando vem um carro, uma casa ou aquilo, a pessoa que você quer, você se sente frustrado, porque ainda está projetado lá fora. A sensação de o ter aqui nesse sentido não vai preencher essa sensação de vazio da busca de si mesmo. E aí, quando um desejo é atendido, logo outro surge, outro e outro e outro e outro e outro e outro. E a nossa sociedade é extremamente induzida, estimulada a ter mais e mais e mais e mais. A base do nosso consumismo, eu diria aqui, que está no desejo, né? Tem outros campos que... dentro desse sistema de consumismo, né, existem várias dinâmicas ocultas, né? Eu trago sempre que existe esse campo, mas um campo ele sempre vai trazer uma dinâmica, geralmente, não sempre, né? Mas geralmente ele traz uma dinâmica oculta ou várias dinâmicas ocultas de outros campos agregados, porque esses campos para baixo, lembra a setinha, ela está apontada para baixo, aqui no slide anterior. Deixa eu só voltar aqui quando a gente fala em fluidez e esforço aqui, ó, a setinha da fluidez está apontada para cima. Que são os campos acima da coragem. A setinha da coragem para baixo, né, ali do orgulho para baixo, está apontado para baixo. Por quê? Porque os campos de baixa energia, eles tendem a puxar cada vez mais nesse sentido, baixar a nossa energia, e existem várias dinâmicas ocultas que podem acontecer, que faz com que a gente fique preso cada vez mais em campos mais baixos de energia, em campos mais... com menos força, com mais força, com mais esforço, com menos poder. A felicidade está sempre condicionada no nível do desejo. A felicidade está sempre condicionada ao quanto eu quero, ao quanto eu tiver. E o que mantém a consciência em uma espiral de carência, comparação e frustração. O nível do desejo, ele é um nível de muita carência nesse sentido. E é um nível de muita comparação. E esse processo de se comparar o tempo todo, ou de tentar preencher esse vazio, essa carência o tempo todo, é frustrante e cansativa. Porque uma hora a gente cansa de querer tanto. Vamos para o nível da raiva, aqui o nível 150 da raiva. Neste nível, a visão da vida é antagônica, ou seja, tem inimigos por todas as partes, todo mundo está contra mim. A emoção predominante é a irritação, essa irritabilidade que muitas vezes é silenciosa. Na raiva, gente, essa irritação ela pode ser voltada para si mesma e gerar uma certa inquietação, que muitas vezes é também confundida com uma ansiedade. Ou essa irritação, essa raiva, essa ira pode ser espelhada para fora e você se tornar muito explosivo. Então tem essa dinâmica também, ou você implode ou você explode para fora. A emoção predominante é de irritação e o processo é de agressão. Geralmente são pessoas que ou elas estão agredindo algo ou alguém, destruindo, né, agredindo nesse sentido, ou se autoagredindo.
tem muitas nuancezinhas sobre esse processo de agressão que eu poderia falar, mas não cabe aqui no tempo do vídeo, então de repente em outro momento a gente fala. Se você quiser, inclusive, depois, Maria, fala um pouquinho mais sobre isso, pode me mandar lá no grupo ou deixar aqui no comentário, que de repente a gente faz algo específico só para isso. A raiva surge como força de reação. Como força de reação a algo que foi negado, tirado ou frustrado. A raiva é a frustração do desejo não realizado. Lá no nível 125, você tem o desejo, você quer algo. Quando esse algo ele não chega até você, ele não é realizado, não é firmado, aí vem a frustração. Então, a raiva ela é a frustração do desejo não realizado. É a resposta à dor ou à impotência não expressa, que muitas vezes vem dos níveis anteriores, como o medo, a tristeza, o desejo. Essa frustração também, né, ela pode vir de níveis anteriores. Por exemplo, na tristeza, a principal característica é a perda. Então, se você perde, nesse sentido, você pode ficar com raiva porque perdeu. E aí, saltar da dinâmica da tristeza para raiva e ficar oscilando entre as duas. Aí que é o que eu falo muitas vezes, que tem várias dinâmicas ocultas dentro dos campos. A pessoa começa a se mover, a lutar e a se posicionar. Aqui na raiva, a pessoa já consegue tomar uma ação pautada nessa raiva. Essa raiva ela te enche de energia e essa energia faz com que você se mova. Ou você vai lá da raiva para tristeza, sente que perdeu, né? Existem várias dinâmicas que podem acontecer. Ou você vai da raiva para coragem, da raiva para aceitação, da raiva para disposição, porque ela te impulsiona a se mover. Ela tem energia o suficiente para se mover. Então a raiva nesse sentido, ela pode ser extremamente positiva quando bem canalizada e bem intencionada. É um campo baixo, porque é um campo de agressão, é um campo de muita violência. A gente sabe que violência gera violência, e que seja uma violência voltada para o outro, ou que seja uma autoviolência. E por isso ela degrada muito o nosso campo, custa muito da nossa energia. Quanto mais baixo o nível de consciência for, mais energia nossa vital ela utiliza. Quanto mais alta a gente entra no fluxo, lembra que eu falei em processo de colaboração com a vida? Você gasta muita energia interna, muita energia vital sua para se sustentar nesses níveis baixos. Por isso que é tão pesado, porque você está gastando a sua energia vital, gastando a sua vida. Hello, acorda aqui, você está gastando a sua vida, estando nesses níveis abaixo da consciência. A pessoa começa a se mover, a lutar e a se posicionar. Por isso é um campo de grande energia transformadora, mas também de risco destrutivo, se não for canalizado com consciência. A grande questão do nível da raiva é você canalizar, saber canalizar essa energia. No nível 175, o nível do orgulho. Esse nível, gente, ele move batalhões. Por isso que eu deixei essa imagem aí, porque é um nível que você busca muita honraria, muita aprovação, muitos status, mas você já tá tão munido de tanta energia comparado aos níveis anteriores que você consegue fazer grandes feitos. Lembra lá que eu falei no início que a mente, tudo que a gente mantém em mente tende a acontecer? Uma pessoa que está no orgulho, que mantém várias coisas na mente no orgulho, ela tem energia suficiente para manifestar com muito mais facilidade aquilo que ela mantém em mente, que seja para o bem ou que seja para o mal, ok? E como há uma busca incessante por aprovação, porque ainda está espelhado no outro, a tendência é de fazer aquilo para agradar o outro ou para se mostrar superior ao outro e acabar ganhando status. Lembra lá que eu falei que no medo, né, no nível inicial do medo,
existe uma busca por autoridade, geralmente pessoas que estão em nível de orgulho tendem a atrair pessoas medrosas, porque essas pessoas medrosas estão procurando alguém que aparentemente é um líder forte. E no orgulho você consegue ser esse aparente líder forte, e ele é forte comparado aos outros campos mais abaixo, comparado a níveis elevados, ele perde essa força porque é um nível que está pautado e baseado em campos de mentira, em campos de falsidade. No nível do orgulho, a visão da vida é exigente, a emoção predominante é desprezo, desdém ou superioridade. E o processo é de expansão, inflação de ego. Essa expansão que a gente traz aqui é um processo de inflação. Eu coloquei ela aqui no slide, mas acho que não é a mais adequada. O processo é inflação mesmo, porque a expansão é você permitir quem você é e se expandir. Aqui, nesse sentido, essa expansão é no sentido porque ganha grandes proporções, né? Infla, fica grande. Só que é uma inflação do ego, é uma inflação muito egóica. Aqui a pessoa já sente mais força, mais energia. Se percebe capaz, segura e até poderosa. No entanto, essa segurança ela é condicional, está baseada em comparações, em títulos, em posses e validações externas. É uma segurança condicionada ao ambiente, condicionada a motivações e a condições e validações externas ao que está lá fora, né? E aqui, por isso que ele é um nível muito frágil. Quando todo esse poder, né, esse falso poder do nível do orgulho, ele é frustrado, a pessoa tende a ir para o nível mais baixo, ele cai drasticamente. Tem um ditado popular que diz, né, que quanto mais alto o andar, maior é a queda. É nesse sentido aqui que esse ditado popular se pautou. Porque não é quanto mais alto você está em níveis de consciência, de energia, de poder. E sim, quanto mais alto você está no sentido de orgulho. Porque quem está no orgulho, quando cai, é uma queda muito brusca, que pode levar a outros níveis, a diversos níveis, mas um principal, assim, que é o mais comum, digamos assim, é o nível da vergonha, que é o nível mais baixo, onde a pessoa vai pro extremo, né? O extremo encolhimento. É uma consciência aparentemente elevada, mas muito frágil, porque depende de manter uma aparência, ela depende sempre de validação externa. E se as condições mudam, os ventos sopram para outra direção, as coisas tendem a desmoronar. Quando desafiada ou exposta, essa consciência colapsa para os níveis inferiores, como raiva, medo ou vergonha, como eu falei. Pode ser a qualquer nível, mas geralmente um desses. Campo da coragem nível 200. No nível da coragem nível 200, a pessoa no nível da coragem assume a responsabilidade pela própria vida e passa a agir mesmo com medo. O nível da coragem, nível 200 de energia, é o nível que é um ponto de virada para os níveis positivos. A partir do momento que você assume a responsabilidade, assume quem você é, olha para a situação com coragem, você tem a oportunidade de mudar a sua consciência e, de fato, conseguir elevar para níveis mais altos. O nível da coragem aqui, ela daria uma live, uma aula sozinha por si só. Aqui a gente vai fazer um apanhado geral, tem muita coisa para falar, mas o importante de dizer é que ele é aquele ponto crucial de mudança, de virada em níveis de consciência, que é quando você tem a coragem para olhar para a verdade de si mesmo, começa a assumir a responsabilidade pela própria vida e aí consegue ir retomando esse poder seu
de volta para si mesmo. A vida aqui no nível da coragem deixa de ser vista como ameaça e passa a ser percebida como desafiadora e possível. Aqui você começa a ver a vida com possibilidades e como um desafio no sentido de aventura, de ser algo, opa, eu posso fazer, opa, é possível fazer, né? Surge o início do empoderamento, do verdadeiro empoderamento, no sentido de você toma de volta o seu poder, ok? Porque essa palavra ela foi muito utilizada de uma forma mal compreendida ou distorcida mesmo, e acabou, né, assim como outras palavras do nosso cotidiano, sendo atreladas a questões que não são a origem real de informação daquela primária, né? Não é real, mas primária da informação. Aqui, empoderamento significa a retomada desse poder pessoal, do verdadeiro poder para si. E a força de espírito e a disposição para aprender com os erros. Aqui você começa a, de fato, aprender com os erros, porque entende que é possível mudar. Há um aumento da produtividade, posicionamento, autoestima e clareza nas decisões. Aqui é o começo da clareza, é o começo da autoestima, é o começo de se posicionar. Essas energias elas vão sendo ancoradas e expandidas a cada nível que a gente vai gradando, né? A cada nível de consciência que a gente vai subindo na escala. Mas aqui é o início, é o ponto-chave, o ponto de virada para que a real transformação aconteça. Aqui os problemas viram... Gente, eu tenho um problema com a palavra problema. Às vezes eu pronuncio errado. Aqui os problemas viram tarefas, desafios, viram oportunidades. E a pessoa deixa o papel de vítima para viver ou começar a viver o seu verdadeiro poder pessoal. Aqui é o real ponto de virada, marca o início da cooperação com a vida. Lá no início a gente falou, né, de processos de ir contra a vida, que é os processos do orgulho para baixo. Aqui é o ponto de virada no processo de fluir com a vida, de cooperar com a própria vida. Esses, então, como eu falei, são os campos enérgicos da consciência. Desejo, raiva, orgulho, coragem, fazem parte dos campos da consciência enérgicos, ou seja, a maior energia para as mudanças. Aqui a pessoa já deseja mudar e esse querer aumenta consideravelmente o nível de energia. Porém, ainda não é suficiente para se sustentar. É certo ali na coragem, né, que aí você já, toma consciência, volta o olhar para si. Nos outros não é possível se sustentar. De forma que ainda é necessário desprender uma grande energia pessoal para se manter ali do orgulho para baixo. Exceto pela coragem, os outros ainda são campos de esforço, porque você precisa, como ainda está muito lá fora e não aqui dentro, o poder ainda está na mão delegado para os outros, aqui você tem ainda, se esforça muito, há um esforço pessoal de energia vital muito grande, você gasta a sua energia para sustentar esses campos. Em algum momento a gente deve falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso, você não coopera com a própria vida, enquanto que na coragem você já começa a cooperar. O interessante desses níveis é que eles já têm mais energia, porque você já passa a querer e acreditar um pouquinho mais na mudança. Ali na coragem que você começa de fato a acreditar na mudança, porque você para de delegar lá fora e compreende que você é a própria fonte da sua mudança. Vamos agora para as correlações, assim como a gente fez com os níveis mais abaixo. E repito, você que não assistiu a aula 1, volta lá e assista. Nós vamos para as correlações na vida. Vamos olhar o dinheiro e a carreira na perspectiva do desejo 125. Inicialmente, o dinheiro. A relação com o dinheiro aqui no nível do desejo é de cobiça ou comparação emocional. A pessoa deseja ganhar mais, ter mais, ostentar ou ser reconhecida pelo que possui. O dinheiro aqui, né, pode haver compulsão por compras, sente que nunca é o bastante.
Lembra lá que no nível do desejo, nesses níveis, né, principalmente desejo e orgulho, você quer muito a aprovação do outro. No que você quer a aprovação com o outro, o desejo aqui, ele pode ser, o dinheiro aqui no desejo, ele pode ser uma forma de você começar a ganhar, né, o reconhecimento, a admiração do outro. E aí o dinheiro aqui dessa forma, ele é visto dessa forma mais cobiçada, como uma compensação emocional. E aí nesse sentido pode haver compulsões por compras. Lembra lá que eu falei que o consumismo ele tá muito baseado no processo de desejo? Quanto mais eu quero, ah, eu consegui um carro, agora eu quero uma casa, eu consegui esse anel, agora eu quero escolar. E assim vai, ele se alimenta muito de si mesmo. Aqui nesse sentido, em relação ao dinheiro, pode gerar uma compulsão muito grande por compras, ou uma compulsão muito grande por ter dinheiro, porque na verdade eu quero a aprovação do outro. No que se refere à carreira, no campo do desejo, a carreira é impulsionada pela ambição. A pessoa corre atrás do sucesso, da visibilidade, do status e do reconhecimento. É produtiva, mas é insaciável, vive ocupada, mas raramente satisfeita. Aqui a pessoa ela se ocupa muito, gasta muita energia vital no trabalho, na carreira, se dedica. Só que quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Quanto mais títulos eu tenho, mais títulos eu quero. Se eu recebi uma promoção hoje, eu já tô pensando na promoção de amanhã. Então é muito cansativo nesse sentido, na carreira pautada no nível do desejo. E você se ocupa demais, ocupa o seu tempo demais, se dedica demais, mas não consegue se sentir satisfeito. É como se nunca tivesse bom, né, para você. Vamos para a correlação com a raiva. O dinheiro em relação à raiva. O dinheiro é visto como meio de poder ou reparação no campo da raiva. A pessoa pode sentir-se injustiçada e lutar por reconhecimento. Olha só, o senso de injustiça que dá raiva pode fazer com que a pessoa busque essa compensação dessa injustiça no dinheiro. Há energia ativa e mobilizadora, mas também há um desgaste e tensão. É uma tensão muito grande, uma irritação muito grande. Eu tô irritada porque eu não tenho o suficiente, e eu tô irritado porque levei prejuízo em algo. Então há sempre essa irritação no que se refere ao processo do dinheiro. E muitas pessoas desenvolvem também um mecanismo oculto de ter raiva do dinheiro. E aí julgam e culpam muito o dinheiro, né? Expressam essa raiva, projetando no dinheiro a fonte da sua infelicidade. E aí tem raiva por não ter o suficiente, tem raiva por ter perdido, tem raiva, enfim, as dinâmicas são muitas. E aí expressam essa raiva do dinheiro e tem raiva do dinheiro. Se você tem raiva do dinheiro, mais ele corre de você. E aí mais o trem se embanana, mais com raiva você fica. Esses campos da consciência, esses níveis baixos, eles se alimentam cada vez mais de si mesmo, né? E aí, quanto mais raiva eu tenho, mais propensão a ter mais raiva eu tenho. Na carreira, vamos olhar a raiva na carreira. A raiva pode alimentar uma autoprodutividade. Lembra que lá que eu falei que a raiva é uma energia altamente mobilizante, que move muito? Na carreira, ela pode alimentar muito uma alta performance, né? Uma produtividade maior. Porém, pode gerar também autossabotagem por um confronto com superiores. Lembra lá que eu falei dessa sensação de injustiça que pode ter, né? Porque fica com raiva e projeta no outro, o outro que fica com raiva do outro, né? O outro que é responsável por eu estar assim. Aqui pode haver uma raiva dos chefes, que seja oculta ou que seja velada. Que seja velada ou que seja expressa, né? Dos chefes e superiores, e isso pode ter vários desajustes no processo da carreira. A energia direcionada para provar um ponto ou mostrar valor, podendo haver então o excesso de esforço. Vamos agora para o nível do orgulho, né? Orgulho em relação ao dinheiro.
O dinheiro aqui no nível do orgulho se torna uma fonte de status e identidade. Há uma identificação onde ter dinheiro está muito ligado à sua própria, né, identidade. O valor pessoal é confundido como um valor material. Aqui a pessoa e o dinheiro, digamos assim, há meio que uma simbiose, eu diria, entre esse processo de o valor da pessoa ser visto como o próprio valor do dinheiro, uma identidade muito grande nesse sentido de status. O valor pessoal é confundido como um valor material. A prosperidade é usada como afirmação do ego e qualquer ameaça financeira fere a autoimagem. Eu utilizei aqui o termo a prosperidade, mas lembre-se que prosperidade em si, aqui talvez não seja o termo mais adequado, porque prosperidade em si é uma sensação de preenchimento, né? E aqui, nesse sentido, seria mesmo ganho, a quantidade de ganho. É usado como uma afirmação do ego. E qualquer ameaça financeira que fere essa autoimagem, porque está extremamente associada. Aqui, gente, muitas pessoas em grandes crises, períodos de crises, né, econômicas, elas têm uma frustração tão grande que pode acabar indo lá para o nível da vergonha e acabar findando a própria vida, o que é um estudo que foi feito, eu não me recordo por quem, eu lembro que eu vi isso em psicologia social. Foi feito um estudo no período de grandes crises mundiais. Acho que foi o Rodrigues que falou isso, alguma coisa no trabalho do Rodrigues sobre psicologia social, que em períodos de grande guerra, de grande crise mundial, as taxas de suicídio aumentam. E aí, nesse sentido, aqui o orgulho, se a pessoa está projetada no orgulho em relação ao dinheiro, perder pode levar a essa vergonha que leva a findar, a finalizar, a encerrar o ciclo aqui nessa existência. A carreira é baseada em aplausos externos, não no impacto real, né? A performance, a alta performance quando há validação e uma queda quando há críticas. Fica muito vulnerável, a pessoa no orgulho fica muito vulnerável a qualquer tipo de crítica. Forte motivação para status e resultados visíveis e palpáveis. Aquela velha história do ostentar, né? Do campo da ostentação para conseguir essa validação dos outros nesse sentido. Pra mim que tem algo que eu deixei passar aqui sobre o nível do orgulho em relação a dinheiro, mas se eu lembrar mais pra frente eu falo. Vamos olhar agora para a questão do dinheiro no nível da coragem, no nível dos 200. Lembra que eu falei que o nível de 200 é o salto, é a virada, a grande virada, o início da grande virada energética? Vamos ver então o dinheiro nessa perspectiva. Olha só, o dinheiro na perspectiva da coragem assume responsabilidades, a pessoa consegue assumir responsabilidades, consegue planejar, age com mais consciência em relação ao dinheiro e entende que o dinheiro é uma energia em movimento. Aqui já começa a ter esse descolamento que no orgulho é muito comum no dinheiro, dessa simbiose com o dinheiro. Aqui você já entende que o dinheiro é uma energia que está em movimento, de forma consciente ou inconsciente. A prosperidade é vista como possibilidade real. Aqui a pessoa age em prol da manifestação do dinheiro. Na coragem, você tem coragem de olhar para a sua realidade financeira, por exemplo, e conseguir tomar ações necessárias para a mudança. Aqui a pessoa consegue olhar para o dinheiro com coragem, porque em outros níveis a pessoa olha com medo para o dinheiro, no orgulho, olha como dinheiro muito grande. Porque pensa só, se você está projetando e tá vendo o dinheiro muito grande lá no orgulho, o dinheiro é maior que você lá no orgulho, né? Acho que era isso que eu ia falar. No orgulho, o dinheiro ele parece ser maior do que você. Então, ao mesmo tempo que você quer ele, você coloca ele na sua frente como se ter ele você fosse melhor também.
Aqui na coragem não, aqui você vê a realidade do dinheiro, que de fato é dinheiro para sua vida, consegue encarar isso, consegue encarar inclusive os desafios e mudanças e o que é necessário fazer para a sua mudança financeira em relação ao dinheiro no nível da coragem. Na carreira, alta produtividade, capacidade de lidar com oportunidades de forma proativa. A pessoa começa a se posicionar, ela expressa ideias, ela começa a expressar opiniões, ela assume responsabilidades dentro do que precisa fazer dentro da sua carreira, do seu trabalho, das suas ações. Cumpre o que promete e encara tarefas difíceis em vez de evitá-las. Gente, eu fiz alguns anos atrás, né, uma formação em recursos humanos, um curso profissionalizante na área de recursos humanos. Se nessa época eu não cheguei a atuar na área, mas se nessa época eu tivesse esse conhecimento e a gente conseguindo compreender a calibração da pessoa, a gente consegue compreender qual que vai ser, inclusive, aquela entrega daquele profissional. Então, se você trabalha nessa área, compreender a calibração energética do seu funcionário vai te ajudar a compreender como que ele vai se portar perante o trabalho, como que ele vai se portar dentro das relações ali profissionais, do relacionamento interpessoal dentro da rotina da empresa, e você consegue até contratar melhores profissionais. Na coragem, por exemplo, a pessoa já consegue se responsabilizar pelos seus próprios atos dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira. Em outros níveis, não. Ok? Bom, então vamos aqui aos pontos decisivos para a mudança de energia. Eu digo que nós temos alguns pontos de calibração que são importantíssimos nos processos de virada. Um ponto que aparentemente não tem, né, tanta relevância como o da coragem, mas aqui eu trago como muita relevância, é essa divisão, esse salto que a pessoa dá do medo para o desejo. O medo, ele faz eu questionar se eu posso, se eu não posso, se eu consigo, se eu não consigo. Ele já questiona, enquanto lá na apatia eu não questiono, eu só acredito que não consigo. No medo você já... Será se eu consigo? Será se eu consigo? Né? Você já começa a ter uma visão um pouco diferente. No desejo, você já começa a querer. Porque no medo, você já sabe que, opa, talvez seja possível, mas você tem medo, você se trava ainda. No desejo, não. Você já começa a querer. E só o fato de você querer já mobiliza muita energia para que as coisas aconteçam. Então, existe um ponto importante de virada ali do medo para o desejo, que é um ponto de virada dos níveis inertes, onde você não quer a mudança, não acredita na mudança, para os pontos enérgicos, que são do desejo até a coragem, que é quando você já acredita que a mudança é possível e já começa a querer a mudança. Não é que você acredita, mas você já começa a querer a mudança. Talvez nos níveis mais baixos, porque a gente começa a acreditar mesmo lá da coragem para cima, né? Que é factível, é uma visão mais factível, ou seja, é possível. Mas ali no nível do desejo, raiva e orgulho, você já quer a mudança. Diferente de culpa, vergonha, apatia, tristeza e medo. Onde você, no medo você ainda quer, pode até começa a pensar em querer, mas ainda o medo ainda te trava muito. No desejo, não, no desejo você já quer a mudança. E na coragem, que é a grande primeira virada energética, porque nós temos outra grande virada energética que a gente deve falar na terceira aula, a primeira grande virada na coragem, onde você já acredita que a mudança é possível. Então, no desejo você começa a querer a mudança, e na coragem você faz então o grande salto de consciência de acreditar, começar a acreditar que a mudança é possível. Então são esses dois grandes pontos, a mudança dos campos inertes para os campos enérgicos e depois a grande mudança do nível da coragem para os campos elevados da consciência. Bom, nossa aula de hoje é isso. Aguardo vocês na nossa terceira aula. Na nossa terceira aula, nós vamos ter
Vamos ver a atuação dos campos em outras vidas, vamos ver quais são os campos, os campos pacíficos, né? Vamos entrar um pouquinho mais em quais são os campos pacíficos, os campos colaborativos com a vida, né? Os campos de expansão, de processo de expansão, né? Acima da coragem. E vamos falar um pouquinho de como identificar esses campos da consciência e também vamos ter uma elevação da consciência. Recapitulando, quem não está no grupo, aqui tá o QR Code para entrar no grupo, também vai ter o link aqui abaixo no vídeo. Entrem no grupo porque é por lá que eu mando os slides e é por lá que eu vou dar as instruções de como você vai fazer para ter o certificado do nosso curso aqui. E agora vamos para o nosso exercício para aumento da calibração energética. Muito obrigada por estarem aqui nessa aula. Vejo vocês na aula 3 do nosso curso base Escala Hawkins e vamos ao exercício. Visualize-se sendo envolvido por uma luz dourada. Essa luz dourada vai circulando em torno de você, criando uma bolha de luz translúcida, semelhante a uma bolha de sabão. Perceba que nesta bolha você está seguro. Visualize-se completamente envolvido e seguro dentro desta bolha. Veja você subir dentro desta bolha para o mais alto céu. Observe tudo visto de cima, alcançando o mais alto céu. Perceba que outras bolhas de outras pessoas também te acompanham. Veja uma luz dourada intensa chamando a sua atenção em um certo ponto desse céu. Observe essa luz dourada também tomar o formato de uma gigante bolha translúcida. Observe que de dentro dessa gigante bolha saem bolhas menores. Cada bolha representa um campo de energia e a bolha maior representa a grande consciência mestra. Observe que da bolha maior saem diversas bolhas. Veja sair a bolha da coragem. Observe a bolha da neutralidade. Observe a bolha da disposição. Observe agora a bolha da aceitação. Veja a bolha da razão. Observe ser emitida dessa bolha maior, da consciência mestra, a bolha do amor. Observe agora a bolha da alegria. Observe ser emanado a bolha da paz.
Veja que todas essas bolhas da consciência estão agora orbitando em torno de você, todas disponíveis para você. Observe qual bolha chama mais a sua atenção e, sem pensar muito, dê um salto para dentro desta bolha maior. Agora absorva dessa bolha toda essa energia emanada por ela. Permita que essa bolha de informação, que esse campo de informação adentre a sua própria bolha individual. Ancore essa energia em você. Veja entrar em cada poro seu, em cada parte sua, e absorva todo esse nível de informação, energia e consciência. Perceba que agora a sua bolha individual, ela se expande mais, ficando mais vibrante, mais vívida, e que você se sente muito melhor. Ancore mais um pouco essa energia em você. E agora saia dessa bolha maior de consciência. Observe a sua própria bolha e você retornarem lentamente para o aqui e o agora. Visualize-se saindo desta bolha, voltando e aterrando para o presente, aos pulsos de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, energizado, abra os seus olhos e observe a vida a partir de um novo nível de consciência.